Uma criatura se esgueira pela noite. Ela está junto com a sombra e então ela se aproxima da sua vítima e finalmente ataca, sugando todo o seu sangue e novamente entrando nas sombras e sumindo pela noite. Olha só, tanto pode ser um vampiro como um morcego. E aí, o mito dos vampiros, o quanto tem em comum vampiros e o morcego? Uma das origens para o mito do vampiro eram ataques feitos a animais, principalmente hoje considerariam talvez isso chupa-cabras, mas naquela época não tinha ainda essa ideia do chupa-cabras. Os animais apareciam com, vamos dizer assim, dois furinhos e o sangue chupado, e os animais iam ficando cada vez mais fracos e às vezes ficavam doentes. Então a pessoa não sabia o que era aquilo ali. E acabavam transformando isso num mito, como por exemplo o mito do vampiro. Fulano morreu, então fulano aqui tá vindo, se levantou do túmulo e tá sugando o sangue dos animais, tá deixando as pessoas doentes. Então isso aí era mais ou menos como se fosse um ataque dos morcegos, e eles transformavam isso no mito do vampiro. Então o mito do vampiro, essa ideia de sugar o sangue, vem muito desse movimento do morcego, de se movimentar pela noite, de passar o dia escondido. Ah, professor, por que que o morcego passa o dia escondido e só sai pela noite? Será que ele não consegue enxergar pelo dia? Não, a gente sabe muito bem que ele usa o sonar para fazer esse tipo de enxergar e se movimentar. Realmente o morcego escolhe mais a noite por dois motivos. Um, para evitar tanta concorrência. Então, se ele estivesse sobrevoando aí pelo dia, ele teria a concorrência de todos os pássaros praticamente. E quando ele passa a fazer isso pela noite, ele só tem a concorrência dos pássaros noturnos, né, para evitar também que tenham muitos predadores, né, quando ele saísse pelo dia, ter muito mais predadores do que simplesmente pela noite, e aproveitar, né, esse descanso dos animais, atacar os animais dormindo quando eles estiverem mais vulneráveis. Isso faz parte do sistema evolutivo usado pelos morcegos. Ai, professor, e o morcego chupa o sangue e ele rouba a vida das pessoas? De certa forma, sim, já que o sangue já é a comida, vamos dizer, refinada. A criatura come aquela comida, a criatura digere aquela comida e no sangue nela já vão basicamente apenas os nutrientes. Então, como aqueles nutrientes não chegam onde deveriam chegar, que eram as células e os órgãos, acaba deixando a criatura mais fraca. Ela gastou a energia para transformar aquilo em nutriente e vem alguém e rouba aquele nutriente ali. Então é mais ou menos aí, você passa 3, 4 anos da sua vida trabalhando, compra um carro e vem um bandido de moto aí e leva o teu carro. Então realmente é um negócio de ferrar para quem está perdendo. Então esse biomimetismo, né, essa ideia de transformar o mito do vampiro cada vez mais próximo do morcego, muitas vezes chegando ao próprio vampiro se transformar no morcego, ou ao próprio vampiro ter traços de morcego, como por exemplo os Morbius, né? O Morbius, ele veio literalmente do morcego, então ele tem todos os traços, ele tem todas, inclusive o ecossistema, o ecolocalizador, o sistema que ele faz o grito e consegue perceber tudo que está ali ao redor dele quando esse som volta. Então essa ideia que acabou cada vez mais se entrelaçando a esse mito do vampiro e foi bem útil para construir todo esse clima e toda essa caracterização que nós temos hoje em dia sobre os vampiros. Ah, professor, então eles aproveitaram e às vezes o vampiro tem asa de morcego, às vezes o vampiro tem os dentes de morcego, tem, às vezes até fazem os vampiros ficarem de cabeça para baixo, que para o ser humano não faz muita lógica, né? O sangue iria para a cabeça ali, a gente terminaria se ferrando numa situação dessa, mas sim, tem um filme dos Garotos Perdidos, um filme bem antigo, que os garotos perdidos, eles estão na caverna e eles dormem de cabeça para baixo, eles dormem de cabeça para baixo, lá no teto dessa caverna, e eles ficam de cabeça para baixo ali. É bem interessante essa mimetização entre os vampiros e os morcegos. A ideia de que os vampiros vão ter uma garra, a ideia que os vampiros também vão ter pelos, como os morcegos têm,
a ideia de que eles são predadores noturnos, a ideia que eles são sanguessugas. Então tudo isso atrela o mito do vampiro com os morcegos vampiros, que os morcegos vampiros existem, não tem nada a ver. Apesar de terem morcegos que não são vampiros, não quer dizer que aparece um vampiro e transforma o morcego em um vampiro. É simplesmente uma outra espécie, tá certo? Então, eu sou o professor Manuel. Falamos um pouco sobre essa semelhança entre os vampiros e os morcegos. Principalmente, influenciaram muito nessa visão que nós temos sobre o mito do vampiro. Sobre o que é o vampiro. O vampiro é uma mistura do morcego com o humano, como Morbius é. O vampiro é um descendente, ele tinha um descendente em comum com os homens e seria esse vampiro principal e que transformaria outros seres humanos em vampiros também. Será que pode ser uma coisa desse tipo aí, como os vampiros de Blood? Então, o que é que você acha? Você curte vampiros? Você gosta de vampiros? Você já leu livros, filmes sobre vampiros? Fala aqui, curta, comenta, compartilha. Até a próxima.